Bom dia, eu sou o Rafael. Vou mostrar para vocês como é que a gente reforma esse tampão do estofado da porta do Classic. É o Classic Sedan. Esse último modelo, acho que é o 2012, não sei. Já está aqui desmontado. No próximo passo eu vou mostrar o passo a passo, tirando esse pano que suja muito esse tecido, as clientes reclamam, e vou colocar aí um corvinho vermelho a pedido do cliente. Vamos ver como é que fica. Então depois o que a gente faz? Eu recomendo essa cola aí, que é uma cola de sapateiro boa. Eu uso ela há muito tempo. Nunca tive nenhum problema com ela. Não estou fazendo propaganda da marca, mas para quem quiser utilizar o serviço, eu coloco ela numa garrafinha e furo a tampa, que fica mais prático para você montar a cola na superfície da peça. Aqui já está passando cola. Vai passar a cola dos dois lados da peça e no corvinho. Quanto mais tiver paciência para passar, mais eficaz vai ficar o trabalho. Tá vendo aí? Passaram em canto em canto. No próximo vídeo eu mostro o acabamento como ficou, porque se for gravar passo a passo vai ficar muito longo, né? Lembrando que para quem vai fazer serviço é muito bom que você tenha um soprador térmico com um secador de cabelo, porque nessa curva aqui, ó, tem uma curva. Eu acho que fica bem mais eficaz se você esquentar o corvinho, porque ele vai ficar mais mole, né? Nisso vai ficar mais plástico e mais fácil você dar acabamento nesse buraco aqui, ó. É isso aqui, ó. Até daqui a pouco. Bom, então nessa parte aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que você faz pra cortar. Cada um tem uma maneira, tem gente que usa tecido velho, mas é interessante que você coloque a peça em cima do tecido, risca um desconto aí de 8 a 10 centímetros, porque essa peça tem uma curva aqui no meio. Na hora que você colar em cima, né, aí vai diminuir aqui, porque ela vai dar uma curva aqui no meio. Então você não pode cortar bem na medida exata, porque você vai perder o tecido. Corta com essa distância aqui, ó, 10 centímetros eu coloco, que aí é o suficiente para quando você fazer o acabamento dentro da peça ela fique 100%. Bom, passou cola dos dois lados, esperou aí 30 minutos para acertar o que vai fazer. Vai fazer a junção das peças.